Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Helibras, Embraer, a El Sistemas, Digex, ADTEC, Goodyear e Hangar 33. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E você assim também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. Com certeza você já ouviu ou leu o quanto o mundo esteve próximo de uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis de Cuba em outubro de 62. Mas isso foi num tempo em que eu e acho que você também nem tínhamos nascido. Agora, e se eu te disser que estivemos muito, mas muito próximos mesmo de uma guerra nuclear numa data bem mais perto da gente, 1983. Bom, eu já era nascido nessa data. Tinha acompanhado a Guerra das Malvinas no ano anterior. E me lembro em 79, quando as tropas soviéticas entraram no Afeganistão. 1983 ainda soa bem mais próximo da gente. E estivemos, sim, muito perto mesmo de uma guerra nuclear. Na época, havia uma tensão muito grande entre os dois lados da Guerra Fria. Em 1º de setembro daquele ano, um Boeing 747 da Korean Airlines, que invadiu o espaço aéreo soviético na sensível área da península de Kamchatka, tinha sido abatido por um interceptador Sukhoi Su-15, com a morte de todos os 269 ocupantes do jato comercial sul-coreano. Isso gerou um repúdio mundial contra a União Soviética. Para piorar, depois de quase 20 anos no poder, o líder soviético Leonid Brezhnev falecera no final de 82, sendo substituído por Yuri Andropov, que até a morte de Brezhnev era o chefe da tão temida Agência de Segurança Soviética, a KGB. Em contrapartida, os Estados Unidos estavam na presidência de Ronald Reagan, um republicano altamente comprometido com o combate ao comunismo soviético e que reativara diversos programas militares estratégicos, inclusive o do bombardeiro supersônico B-1 Lancer. E ia mais longe. Numa ação considerada inaceitável pela liderança soviética, pouco antes da Able Archer, Reagan tinha confirmado a implantação planejada pela OTAN de mísseis Pershing II, de ogivas nucleares e alcance intermediário na Europa Ocidental, no que seria uma resposta aos mísseis similares soviéticos RSD-10. Essa instalação desses então novos mísseis dos Estados Unidos na Europa Ocidental foi encarada pelos soviéticos, e com razão, como uma grande ameaça, pois os Pershing II eram capazes de destruir alvos difíceis soviéticos, como silos subterrâneos de mísseis e bunkers de comando e controle. E do outro lado do Atlântico, Reagan tinha uma aliada extremamente fiel e que compartilhava de suas ideias, tão ou mais anticomunista que ele próprio, a Dama de Ferro britânica, Margaret Thatcher. No ano anterior, como você sabe, Thatcher não tinha se intimidado com os generais argentinos e ido até as vias de fato na Guerra das Malvinas, e tinha vencido. Então, percebe, o clima político mundial estava tenso, e não era pouco. E foi nisso que, em novembro de 83, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos decidiu realizar um mega exercício militar, o Able Archer, cujo cenário simulado era nada menos que uma guerra total com a União Soviética, incluindo o uso de armas nucleares. Claro, não para valer, era um exercício. Só para lembrar, apenas 2 meses antes tinha rolado aquela crise da derrubada do jumbo sul-coreano. O cenário fictício da Able Archer era o seguinte:
forças soviéticas, incluindo as então nações aliadas de Moscou do Pacto de Varsóvia, iniciavam as hostilidades na Europa em 4 de novembro. E nessa data toda a OTAN entrou em alerta geral, de verdade. 2 dias depois, as forças invasoras inimigas faziam uso de armas químicas. E o exercício em si teve início no dia 7 e durou 5 dias. Nesses 5 dias, as forças da OTAN simularam, inclusive, que a guerra com armas convencionais inicial tinha passado para o emprego de armas nucleares, com a ativação então dos postos de comando e das redes de comunicações da OTAN previstas num caso assim. E para você ter ideia do nível de realismo, tomaram parte nisso a Thatcher e também o então chanceler da Alemanha Ocidental, Helmut Kohl. E tudo isso, dá para imaginar, fez acender todas as luzes de alerta em Moscou. A liderança soviética interpretou o exercício como uma dissimulação para o que seria um ataque real iminente da OTAN. Recentemente, com a abertura de documentos antes sigilosos, pudemos ver o quanto a guerra nuclear real entre as então superpotências esteve próximo. De fato, o Escritório Consultivo de Assuntos Externos da Presidência dos Estados Unidos fez uma análise de que, abre aspas, em 1983, podemos ter inadvertidamente colocado as nossas relações com a União Soviética num ponto de dedo no gatilho. Podemos? Sério isso? Em 2 de novembro, a principal força da aviação soviética na Europa Oriental, o 16º Exército Aéreo, que ocupava diversas bases na Alemanha Oriental, foi colocado no mais alto nível de prontidão para entrar em combate. As suas unidades aéreas principais eram divisões de caças-bombardeiros, então equipadas com os MiG-27 e Sukhoi Su-17, mas também dispondo de um certo número dos então novos Sukhoi Su-24. Essas divisões eram geralmente compostas por 3 regimentos cada uma, e cada regimento tinha 3 esquadrões, sendo que um destes sempre era especializado no ataque com armas nucleares táticas, que geralmente eram as bombas RN-40 e 41, com um poder destrutivo que era por volta do dobro daquele da bomba atômica lançada pelos norte-americanos em Hiroshima. Então, naquele novembro de 83, apenas das bases na Alemanha Oriental, os soviéticos tinham uns 100 jatos prontos para ataque nuclear. E o alerta máximo se estendeu também ao 4º Exército Aéreo Soviético, com bases na Polônia. E naquele momento, muitos esquadrões de ataque nuclear chegaram a ter os seus aviões armados de verdade com as bombas nucleares. E também outros dos jatos tiveram instalados os seus pods de guerra eletrônica, prontos para dar cobertura àqueles com as armas nucleares. Vamos lembrar que era um tempo antes da internet, antes dos celulares e smartphones. As comunicações eram muito mais precárias e passíveis de falhas que hoje. Traduzindo, um alarme falso não era assim tão difícil de ocorrer. E isso com comandantes dos dois lados, com os dedos ali, coçando nos botões vermelhos. E era um tempo também de meios de navegação bem menos precisos que hoje. Então havia ainda a chance de uma aeronave entrar aonde não deveria. E aí, com todo mundo com os nervos à flor da pele, você pode imaginar o que ia rolar. Sim, como eu disse, os soviéticos tinham conhecimento de que haveria um exercício militar da OTAN, mas o cenário adotado para o Able Archer e o nível de mobilização e de realismo deste os fez crer que o tal exercício poderia ser sim uma dissimulação para um ataque real, de surpresa, com armas nucleares, enfim, a Terceira Guerra Mundial.
E nessa perspectiva, Moscou ativou todos os seus dispositivos militares para responder ao que pensava ser uma ameaça real. E embora a inteligência da OTAN estivesse de olho nas forças soviéticas na Europa Oriental e tivesse identificado uma série de movimentações nestas, na época não chegou nem perto de perceber o quão sério era o nível de alerta em que estavam as unidades soviéticas, sobretudo as de ataque aéreo nuclear. Isso foi admitido posteriormente pelo tenente-general Leonard Perhutz, que na época da Able Archer era chefe adjunto do Estado-Maior de Inteligência da USAF, a Força Aérea Americana, na Europa, com quartel-general na base aérea de Ramstein, na Alemanha Ocidental. Perhutz respondia diretamente ao comandante em chefe da USAF na Europa, o general Billy Minter, na época. Felizmente, mesmo com informações que não lhe davam o real grau de gravidade da situação real, Perhutz decidiu não recomendar uma escalada de alerta do lado da OTAN. E isso, no fim, foi positivo, pois uma elevação de nível de alerta teria sido identificada pelos soviéticos como mais uma confirmação de um ataque real iminente pela OTAN. E poderia ter sido dada então uma ordem de atacar primeiro, de modo preventivo. Falando ao historiador britânico Taylor Downing, autor do livro 1983, Reagan, Andropov and a World on the Brink, Robert Gates, na época vice-chefe da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, disse que, abre aspas, nós estivemos à beira de uma guerra nuclear e nem percebemos isso. Em seu livro, lançado em 2018, Downing comenta que sabemos agora quão nervosa ficou a liderança soviética, que chegou a colocar todo o arsenal nuclear do país, com suas 11 mil ogivas, em alerta máximo de combate. Mas, felizmente para todos nós, né, Kowalski, como as forças da OTAN não entraram no alerta máximo real, terminados os 5 dias da Able Archer, a mobilização militar se desfez. E com isso, os soviéticos concluíram que fora tudo mesmo apenas um exercício e desativaram a prontidão máxima das suas unidades. E o mundo, sem ter a menor ideia na época, escapou de uma guerra nuclear. E você? O que estava fazendo em novembro de 83? Se já era nascido e lembra, conta aí nos comentários o que fazia quando o mundo quase acabou. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação, a sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.